Ele esperou o momento perfeito. No meio da reunião, na frente de todos os funcionários, meu irmão mais velho me humilhou, me chamou de incompetente e anunciou minha demissão como se fosse a maior vitória da vida dele. O que ele não sabia é que, enquanto ele se preocupava em ocupar o cargo mais alto, eu estava sentado numa posição muito mais poderosa, a de dono de quase tudo. E quando os papéis foram revelados, o aplauso que ele esperava se transformou no silêncio mais ensurdecedor que aquela sala já viu. Tem gente que confunde cargo com poder. Acham que o nome bonito no crachá e a sala no canto do escritório significam que mandam em tudo. Meu irmão era assim. Ele passou anos construindo uma imagem, se achando o grande líder, o CEO que comandava os destinos da empresa da família. Só que ele esqueceu de um detalhe fundamental: quem tem a caneta que assina os cheques nem sempre é quem aparece na foto. E quando ele resolveu me humilhar publicamente, achando que estava me dando um golpe de mestre, eu tive que lembrá-lo de como a vida realmente funciona. Eu sempre soube que meu irmão mais velho, o Marcelo, tinha uma queda por holofotes. Desde criança, ele precisava ser o centro das atenções. Nas festas de família, era ele quem fazia discurso. Nas reuniões de escola, era ele quem representava a turma. Quando meu pai fundou a construtora há 30 anos, nos Estados Unidos, depois de migrar do Brasil com uma mão na frente e outra atrás, o Marcelo já se via como o herdeiro natural, o sucessor, o escolhido. Meu pai, seu Antônio, começou do nada. Literalmente do nada. Ele chegou em Nova Jersey com $50 no bolso, dormiu em albergue, trabalhou como pedreiro, depois como mestre de obras, até que conseguiu juntar dinheiro para abrir a própria empresa. A Antônio Construções cresceu devagar, tijolo por tijolo. Hoje é uma das médias empresas mais respeitadas da região, com uns 80 funcionários, escritório próprio e projetos espalhados por 3 estados. Eu sempre trabalhei na empresa, mas nunca quis aparecer. Enquanto Marcelo fazia questão de ter o melhor cargo, o melhor salário, o melhor estacionamento, eu ficava nos bastidores, resolvendo o pepino, organizando a bagunça que ninguém queria pegar. Era eu quem lidava com fornecedor caloteiro, com funcionário problemático, com cliente insatisfeito. Coisa que não dá ibope, não aparece no LinkedIn, não rende elogio em almoço de família. O Marcelo, por outro lado, era o rosto da empresa. Ele participava de eventos, dava entrevista para jornal local, posava para foto com capacete na mão nos canteiros de obra. Nos almoços de domingo, minha mãe vivia enchendo a bola dele: "Olha meu filho, que orgulho, tão jovem e já é CEO da empresa do pai." Eu ficava lá, no canto da mesa, ouvindo e mastigando minha comida em silêncio. Mas o que ninguém sabia, nem minha mãe, nem o Marcelo, era que meu pai tinha outros planos. Planos que ele guardou a 7 chaves por anos. Meu pai sempre foi um homem quieto, observador. Ele via tudo, percebia tudo. E ele via como o Marcelo tratava as pessoas. Via como ele era arrogante com os funcionários, como desrespeitava os mais antigos, como gastava dinheiro da empresa com viagens e carros de luxo enquanto apertava os salários do pessoal da obra. E via como eu resolvia os problemas sem alarde, como os funcionários confiavam em mim, como os fornecedores me respeitavam. Uns 5 anos atrás, meu pai me chamou no escritório dele, depois do expediente. Lembro como se fosse hoje. Ele fechou a porta, sentou na cadeira velha e gastada, e me olhou com aqueles olhos cansados de quem já trabalhou demais. "Filho", ele disse, "eu não sou bobo. Eu sei que seu irmão se acha o dono disso tudo. Mas dono, de verdade, é quem constrói, quem segura a barra quando o vento sopra contra. E eu tô vendo que isso é você." Naquele dia, ele me mostrou os papéis. Uma reestruturação societária que ele tinha preparado com um advogado. 70% das ações da empresa estavam no nome dele. Ele me transferiu 60%, ficou com 10%. Os outros 30% estavam distribuídos entre minha mãe e o Marcelo, 15 para cada. Mas o controle, o poder de decisão absoluto, estava comigo. Eu virei o acionista majoritário. O dono de fato. "Seu irmão nunca vai aceitar isso", meu pai completou. "Ele é orgulhoso demais. Então a gente vai deixar quieto por enquanto. Ele continua sendo CEO,
continua mandando no dia a dia, continua aparecendo. Mas qualquer decisão importante, qualquer ameaça real à empresa, quem decide é você. Guarda esses papéis num cofre e não conta pra ninguém. Eu guardei. Passei 5 anos trabalhando nas sombras, resolvendo os BOs que o Marcelo criava, aparando as arestas, mantendo a empresa de pé enquanto ele colhia os louros. E confesso que, no começo, não me incomodava. Eu gostava do que fazia, gostava de ver a empresa crescer, gostava de saber que, no fundo, eu era o verdadeiro responsável por aquilo. Mas o Marcelo foi ficando insuportável. Quanto mais a empresa crescia, mais ele se achava. Começou a me tratar como subordinado, a dar ordens, a me humilhar em reuniões. Carlos, traz o relatório. Carlos, por que esse fornecedor atrasou? Carlos, você não resolveu ainda aquele problema? Na frente dos outros, ele fazia questão de me diminuir, de mostrar quem mandava. Eu engolia seco. Lembrava das palavras do meu pai. Deixava quieto. Até que, há 3 meses, meu pai sofreu um infarto. Graças a Deus, ele sobreviveu, mas ficou internado por semanas e os médicos recomendaram afastamento total do trabalho. Com ele fora de cena, o Marcelo se sentiu rei absoluto. Começou a agir como se a empresa fosse dele, como se meu pai não existisse mais. E foi nesse clima que ele resolveu dar o golpe que achou que seria definitivo. Era uma segunda-feira de manhã, reunião geral de equipe. Todas as segundas a gente se reunia no auditório para alinhar as metas da semana. Uns 40 funcionários estavam lá, entre engenheiros, mestres de obra, pessoal do administrativo. O Marcelo chegou atrasado, como sempre, com aquele jeito de dono do mundo, café na mão, terno impecável, cabelo gelado. Subiu no palquinho, pediu silêncio e começou a falar. Bom dia a todos. Antes de começarmos, tenho um anúncio importante a fazer. Uma mudança estrutural necessária para a empresa seguir crescendo. Ele fez uma pausa dramática, olhou para a plateia, e depois virou o olhar na minha direção. Eu estava lá no fundão, como sempre, com meu caderno e minha caneta. Como todos sabem, meu pai está afastado por questões de saúde. E nesse momento, preciso de pessoas comprometidas ao meu lado. Pessoas que realmente agreguem. Infelizmente, nem todo mundo na nossa equipe tem correspondido às expectativas. O silêncio na sala era absoluto. Dava para ouvir o ar-condicionado. Depois de muita avaliação, tomei uma decisão difícil, mas necessária. O Carlos, meu irmão, está desligado da empresa a partir de hoje. Agradecemos pelos serviços prestados, mas precisamos de gente mais alinhada com nossa visão de futuro. Eu ouvi uns murmúrios. Alguns funcionários trocaram olhares assustados. O Marcelo continuou, com um sorrisinho no canto da boca. Ele vai receber os direitos dele, claro. Mas a partir de agora, o comando é único. Sou eu quem decide os rumos da Antônio Construções. Ele bateu palmas, sozinho. Ninguém acompanhou. Foi aí que eu levantei da cadeira. Caminhei devagar até a frente da sala, sentindo todos os olhos em mim. O Marcelo me encarou, meio surpreso, como se esperasse que eu saísse de cabeça baixa. Marcelo, falei, com a voz calma, você terminou. Ele arregalou os olhos. O quê? Terminou seu discurso? Por que agora eu preciso fazer um anúncio também? Virei de costas para ele e encarei os funcionários. Gente que trabalhava comigo há anos, que me via todo dia nos canteiros, que sabia quem realmente resolvia os problemas. Pessoal, o que meu irmão acabou de falar é interessante. Mas ele esqueceu de um detalhe importante. Um detalhe que talvez mude tudo. Puxei o celular do bolso, abri o aplicativo do banco e depois o PDF do contrato social que eu sempre carregava comigo, por precaução. Marcelo, você me demitiu. Mas me diz uma coisa, você tem ideia de quantas % da empresa você acha que é sua? Ele riu, nervoso. Isso não vem ao caso. Eu sou o CEO, eu mando aqui. CEO não é dono, irmão. CEO é funcionário. Funcionário com cargo bonito, mas funcionário.
Quem manda de verdade é quem tem as ações. Projetei a tela do celular no telão que eles usavam para apresentações. O contrato social apareceu gigante na parede. Vou te explicar como funciona. Papel passado, assinado, registrado em cartório. Você tem 15%. Mamãe tem mais 15%. Papai tem 10%. E eu? Apontei pro número. Eu tenho 60%. Mais 7% que papai me transferiu no mês passado, antes do infarto, porque estava preocupado com o futuro da empresa. Total, 67%. Ou seja, eu sou o acionista majoritário. Eu sou o dono. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dava para ouvir o zumbido da lâmpada. O Marcelo abriu a boca, fechou, abriu de novo. O rosto dele foi perdendo a cor aos poucos. Você tá mentindo. Isso é fake. Papai nunca faria isso. Puxei do bolso um envelope pardo, que eu tinha pego no cofre naquela manhã, antes da reunião. Entreguei nas mãos dele. Pode ler. Documento original. Autenticado. Reconhecido em cartório. Papai fez isso há 5 anos, só não contou porque sabia que você não ia aceitar. Ele me deu o controle para proteger a empresa de você. E pelo visto, ele estava certo. O Marcelo folheou os papéis com as mãos tremendo. Eu me virei para os funcionários de novo. Pessoal, ninguém vai ser demitido. A reunião de hoje está encerrada. Quem quiser, pode voltar ao trabalho. Depois a gente conversa sobre os planos da empresa. Um a um, eles foram saindo, em silêncio, olhando para o Marcelo com uma mistura de pena e espanto. Quando a sala ficou vazia, só nós dois, o Marcelo desabou numa cadeira. Como assim, Carlos? Como assim você nunca falou nada? A gente é irmão. Sentei na cadeira na frente dele. Pois é, irmão. A gente é irmão. Mas você nunca me tratou como irmão. Me tratou como subordinado, como empregado, como alguém inferior. Você me humilhou na frente de todo mundo hoje, achando que ia me destruir. Só esqueceu de perguntar quem realmente manda aqui. Ele começou a chorar. Choro de homem que viu o castelo desabar. O que você vai fazer agora? Respirei fundo. Boa notícia, você não tá demitido. Pode continuar como CEO, pelo menos por enquanto. Mais notícias, a partir de agora, qualquer decisão importante passa por mim. Qualquer gasto acima de $5.000 precisa da minha assinatura. E você vai aprender a me respeitar, aqui dentro e fora daqui. Se não, deixei no ar. Se não o quê? Levantei, guardei os papéis no envelope. Senão você vai descobrir que eu posso ser tão duro quanto você tentou ser. A diferença é que eu tenho poder de verdade para isso. Saí da sala e deixei ele lá, sozinho, encarando a parede. Enquanto andava pelos corredores, os funcionários me cumprimentavam com um respeito novo, diferente. Alguns até sorriam. Eu não sentia prazer naquilo. Só alívio. Alívio de finalmente ter saído da sombra. Alívio de não precisar mais engolir seco. Nas semanas seguintes àquela reunião, o escritório mudou completamente. Não que eu tivesse virado um tirano ou algo do tipo, muito pelo contrário. Continuei no meu canto, fazendo meu trabalho, resolvendo pepino, como sempre fiz. Mas a diferença é que agora todo mundo sabia. Sabiam quem realmente segurava as pontas, quem realmente tomava as decisões finais, quem realmente era o dono da porra toda. O Marcelo, coitado, parecia um fantasma. Ele vinha trabalhar todo dia, claro, não tinha escolha. Mas o jeito dele mudou drasticamente. A arrogância deu lugar a um silêncio constrangedor. Ele passava pelos corredores de cabeça baixa, evitava contato visual, mal falava com os funcionários. Nas reuniões, ele só abria a boca quando eu pedia a opinião dele. Fora isso, ficava calado, anotando coisas num caderno, olhando pro nada. No início, confesso que senti um certo prazer em ver ele naquela situação. Afinal, ele passou anos me humilhando,
me tratando como lixo, me diminuindo na frente de todo mundo. Mereci aprender uma lição. Mas com o tempo, a coisa foi ficando estranha. O Marcelo começou a emagrecer, a ter olheiras profundas, a chegar atrasado e sair mais cedo. Minha mãe ligava preocupada, perguntando se ele estava bem, se estava acontecendo alguma coisa. Eu dizia que não sabia, que era problema dele. Até que, num domingo, minha mãe fez um almoço e exigiu que os 2 filhos estivessem presentes. Meu pai já estava em casa, de recuperação, ainda fraco mas lúcido. Foi a primeira vez que nos reunimos depois do episódio da reunião. A mesa estava posta, minha mãe fez a lasanha que todo mundo gostava, mas o clima era tão pesado que dava para cortar com faca. O Marcelo mal levantava os olhos do prato. Meu pai observava tudo em silêncio, com aquele olhar de quem já viu muito. Fui eu quem puxou o assunto, tentando quebrar o gelo. Mãe, essa lasanha tá sensacional como sempre. Ela sorriu, sem graça. Obrigada, filho. É bom ver vocês 2 juntos. Faz tempo que a gente não senta assim. O Marcelo não respondeu. Continuou empurrando a comida no prato. Foi aí que meu pai pigarreou. Colocou o garfo de lado, limpou a boca no guardanapo e falou, com a voz ainda fraca. Filhos, precisamos conversar. Sério. Tô velho, tô doente, e não quero ir dessa para outra sem ver vocês resolvendo essa história. O Marcelo levantou a cabeça. Que história, pai? O senhor sabe muito bem o que aconteceu. Sei, meu pai respondeu. Sei que você passou anos tratando seu irmão como lixo. Sei que você tentou demitir ele sem saber de nada. E sei que você agora tá aí, se fazendo de vítima, como se tivesse sido injustiçado. Minha mãe tentou intervir. Antônio, vamos com calma. Calma nada, mulher. Já tive calma demais. Deixei eles crescerem vendo um tratar o outro mal e fingi que não via. Agora tô pagando por isso. Ele virou pro Marcelo. Filho, você sempre foi o mais velho, sempre teve mais regalias, sempre foi tratado como especial. E ao invés de proteger seu irmão mais novo, você competia com ele. Você queria ser o único, o melhor, o centro de tudo. Achava que a empresa era sua por direito, só porque gostava de aparecer. Mas empresa não é palco, Marcelo. Empresa é trabalho. É suor. É resolver problema enquanto os outros dormem. E quem fazia isso era o Carlos, não você. O Marcelo apertou os olhos, claramente segurando o choro. Eu sei que errei, pai. Mas o que ele fez, aquilo foi humilhante. Na frente de todo mundo, mostrando aqueles papéis. Meu pai riu, sem humor. Humilhante? Você acha que humilhante foi ele te mostrar os papéis? E os anos que você passou humilhando ele, tratando como um peão, dando ordem, gritando, diminuindo? Isso não era humilhante, não? Só porque você era o CEO. Ninguém falou nada. Minha mãe começou a chorar baixinho. Pai, eu intervim, não precisa. Precisa sim, Carlos. Você sempre foi manso demais, sempre engoliu sapo. Chegou a hora de falar a verdade. A verdade é que eu dei o controle da empresa para você justamente porque sabia que seu irmão nunca seria capaz de administrar com justiça. Ele trata funcionário como lixo, gasta dinheiro à toa, toma decisão por ego. Se dependesse dele, a empresa já tinha quebrado. O Marcelo finalmente explodiu. Quebrado? Eu fiz essa empresa crescer. Eu que trouxe contratos novos, que expandi para outros estados. Meu pai balançou a cabeça. Você trouxe contratos novos com o dinheiro que a empresa já tinha, com a estrutura que eu construí, com a equipe que seu irmão manteve funcionando enquanto você viajava fazendo networking. E qualquer contrato que você trouxe, seu irmão que executou. Você acha que cliente volta porque gostou do seu sorriso? Cliente volta porque a obra fica pronta no prazo, sem defeito. E quem garante isso é o Carlos, não você. O silêncio voltou, pesado. Foi aí que minha mãe falou, com a voz embargada. Filhos, eu sempre amei vocês 2. Sempre.
Mas talvez eu tenha errado também. Talvez eu tenha colocado o Marcelo num pedestal, sem ver como ele tratava o irmão. Peço desculpas, Carlos. Desculpa mesmo. Aquilo me pegou de surpresa. Minha mãe nunca pedia desculpas. Ela era do tipo que achava que tudo o que fazia era certo. Tudo bem, mãe. Água passada. Mas não tá tudo bem, o Marcelo falou, levantando da mesa. Nada disso tá bem. Vocês tramaram contra mim. Esconderam coisas. Fizeram acordo pelas minhas costas. E agora querem que eu aceite de boa. Meu pai respondeu firme. Ninguém tramou contra você, Marcelo. A gente só se preparou pro dia em que você tentasse tomar algo que não era seu. E esse dia chegou. Agora você tem duas escolhas: continua na empresa, trabalhando de verdade, respeitando seu irmão e os funcionários, ou sai de vez. Mas se sair, sai com seus 15% e mais nada. E com esses 15%, você não compra nenhum carro zero. O Marcelo ficou parado, olhando pra gente. A expressão dele mudou várias vezes. Raiva, tristeza, vergonha, tudo misturado. No fim, ele sentou de novo, esgotado. E como é que vai ser? Eu continuo, disse eu. Olhei para o meu pai, que me deu um leve aceno. Não, eu falei. A partir de agora, CEO sou eu. Você vira diretor de operações. Continua com o mesmo salário, mas responde a mim. E qualquer decisão, qualquer contrato, qualquer gasto, passa por mim. Se conseguir trabalhar assim, ótimo. Se não conseguir, a porta tá aberta. Ele me encarou por um longo tempo. Depois, desviou o olhar. Preciso pensar. Pensa. Mas não demora muito. A empresa precisa de gente comprometida. O almoço terminou em silêncio. Minha mãe serviu sobremesa, ninguém comeu. Uma semana depois, o Marcelo me procurou no escritório. Bateu na porta, entrou e sentou na frente da minha mesa. Carlos, pensei muito. Nos últimos dias, fiquei remoendo tudo. A raiva, a vergonha, a humilhação. Mas também lembrei de quando a gente era criança. De quando você me pedia colo e eu te empurrava. De quando você tirava nota boa e eu tinha ciúmes. De quando você começou na empresa e eu te tratei como ameaça. Ele suspirou fundo. Eu errei. Errei feio. Passei anos sendo um babaca com você, tentando te diminuir para me sentir maior. E no fim, você sempre foi maior. Só não sabia ou não queria mostrar. Fiquei quieto, ouvindo. Se você me aceitar, quero tentar. Quero trabalhar de verdade, do teu lado. Não como chefe, não como rival. Como irmão. Se é que ainda dá tempo. Olhei para ele, sentindo um misto de coisas. Desconfiança, mágoa antiga, mas também uma pontinha de esperança. Marcelo, não vai ser fácil. A confiança não volta da noite pro dia. Você vai ter que provar, no dia a dia, que mudou. E se pisar na bola, se tentar qualquer coisa, não tem segunda chance. Ele concordou com a cabeça. Eu sei. E tô disposto. Estendi a mão. Ele apertou. Nos meses seguintes, as coisas foram melhorando aos poucos. O Marcelo realmente mudou a postura. Passou a tratar os funcionários com respeito, a ouvir antes de falar, a trabalhar ombro a ombro com a equipe. Nas reuniões, ele me apoiava, em vez de competir. Aos poucos, a empresa foi ficando mais leve, mais unida. Meu pai, quando viu a mudança, chorou. Disse que era a única coisa que ele sempre quis. Minha mãe passou a fazer almoços em família de novo, com risadas verdadeiras. Hoje, a Antônio Construções cresceu mais ainda. Abrimos filial em mais 2 estados. O Marcelo continua como diretor de operações, e eu continuo como CEO. Mas a verdade é que, fora do escritório, somos só 2 irmãos tentando acertar. Ele me ensinou que orgulho destrói tudo. E eu ensinei ele que poder não é cargo, é responsabilidade.
A empresa é da família. Mas pela primeira vez, a família é de verdade.